Olá, muito boa noite para você. Está no ar o Jornal Terra Viva desta terça-feira, 24 de janeiro de 2023. Veja agora o que é destaque no agronegócio, no Brasil e no mundo. No segundo dia da viagem à Argentina, presidente Lula participa de reunião da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, em Buenos Aires, e defende o multilateralismo. Petrobras anuncia novo aumento do preço da gasolina. O reajuste de 7,5% vale a partir de amanhã para as distribuidoras. IPCA 15, a prévia da inflação, foi de 0,55% em janeiro. O desempenho ficou acima do resultado de dezembro. Procura por seguro rural no Brasil triplica nos últimos 5 anos, segundo o levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras. E ainda as expectativas para a produção de arroz no estado de Sergipe, onde a previsão de colheita é de 35 mil toneladas nesta safra. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva. A viagem de Lula à Argentina marca uma reaproximação entre o Brasil e o país vizinho nas relações internacionais, mas, ao mesmo tempo, gera dúvidas na área econômica. Este é o assunto da nossa primeira reportagem de hoje. Nesta quarta-feira, em discurso na 7ª cúpula da CELAC, realizada em Buenos Aires, o presidente Lula defendeu mais união entre os países latinos na busca por soluções às crises enfrentadas coletivamente pelas nações. Temos de unir forças em prol da melhor infraestrutura física e digital, da criação de cadeias de valor entre nossas indústrias e de mais investimentos em pesquisa e inovação em nossa região. Nossa estratégia de desenvolvimento deve caminhar passo a passo com a redução da desigualdade em suas diversas dimensões, com a garantia de acesso aos direitos fundamentais no campo da educação, da saúde e do trabalho, entre tantos outros. A fala do presidente no Fórum da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos marca uma reaproximação do Brasil com países da região e, principalmente, com um dos nossos maiores parceiros comerciais, a Argentina. A relação estava gelada, não congelada. Gelada, não congelada. E as razões são diversas. A falta de entendimento entre Fernandes e Bolsonaro, de meu ponto de vista, como ex-diplomata no Brasil, e que foi um erro dos dois lados. Porque além de que você não é simpático, você não é agradável para outra pessoa, você não tem direito de suspender o relacionamento por 4 anos. Além de um estudo para a criação de uma moeda comum nas transações comerciais, o Brasil pode financiar obras de infraestrutura no país vizinho, por meio dos bancos públicos como o BNDES. Um dos projetos é um gasoduto que levará gás da Argentina a outros países, inclusive o Brasil. Porém, o investimento gera dúvidas entre especialistas, dado o contexto econômico. O BNDES ele é um banco financiado em grande medida com recursos do Tesouro. Então, com recursos dos impostos, com recursos da sociedade brasileira, num momento extremamente difícil, de política fiscal estrangulada aqui dentro também, dívida pública elevada. Então, isso me causa uma certa preocupação. Nós vamos colocar dinheiro do contribuinte brasileiro em obras na Argentina, alegando que nós estamos exportando serviços, que esse foi o argumento do presidente Lula, e num país que tem pouca segurança jurídica. E nós vamos agora diretamente a Buenos Aires conversar com a correspondente do AgroMais, Márcia Carmo, que está diretamente na Argentina, acompanhando esta viagem para saber mais detalhes e a opinião dela também. Márcia, seja muito bem-vinda ao Jornal Terra Viva, boa noite para você. E já começo te perguntando quais as atualizações você traz para a gente, qual o balanço até agora. Grande prazer tê-la aqui conosco. Boa noite para você e para todos. Para mim também, enorme prazer. Eu estou aqui em frente ao hotel onde a reunião da CELAC está sendo realizada e onde está e continua aqui o presidente Lula. Durante todo esse dia foram realizadas várias falas, 33 discursos dos 33 integrantes dessa comunidade de estados da América Latina e do Caribe.
E o presidente Lula foi um dos primeiros a discursar logo na manhã. Lula falou sobre democracia, sobre a defesa da Amazônia, destacou a importância da integração regional do Mercosul, da Unasul e voltou a dizer a importância, ressaltar a importância da retomada do Brasil no diálogo presidencial com a Argentina. Ontem ele já tinha falado sobre isso, que o Brasil e a Argentina andaram muito distantes e chegou a pedir desculpas pelo que chamou de grosserias do ex-presidente Bolsonaro em relação ao país vizinho. Agora há pouco, o presidente do Uruguai, Lacalle Pou, fez críticas aos discursos aqui da CELAC. Ele disse indiretamente que foram defendidos países como Venezuela e Cuba, que ele considera que não são democracias plenas. E aqui se falou na defesa da democracia, no temor de atos contrários à democracia. Foi muito lembrado aqui o caso de 8 de janeiro, os atentados de 8 de janeiro em Brasília. Então é nesse ambiente, depois da fala de Lacalle Pou, presidente do Uruguai, que o presidente Lula vai embarcar amanhã exatamente para a capital uruguaia, Lília. Muito bem, aí eu queria saber de você então o que está previsto, né, para amanhã também na agenda, qual a percepção dessas participações também do presidente, que balanço aí que a gente pode fazer também nessa previsão também de agenda para amanhã, Márcia? Olha, a previsão, segundo fontes da presidência e do Itamaraty que estão aqui também no hotel onde está sendo realizada a reunião de hoje aqui no bairro de Retiro, em Buenos Aires, é que o presidente Lula deve sair daqui amanhã por volta das 9h30 da manhã, pegar um voo, né, ou seja, no avião oficial, e vai para o Uruguai, vai para Montevidéu, onde se reunirá com o presidente do Uruguai e provavelmente com o ex-presidente também, José Pepe Mujica. O tema do encontro, que já adiantou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, será certamente o fortalecimento do Mercosul. Perfeito. Márcia, muito obrigada pelas informações, um excelente trabalho para você e até mais. Até mais. Muito bem, seguimos por aqui, porque o governo federal exonerou 43 ocupantes de cargos de comando da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Os cortes atingem coordenadores nacionais e regionais e assessores, além do corregedor Aurizan Souza de Santana e o diretor do Museu do Índio, Giovanni Souza Filho. O governo federal também exonerou os responsáveis por comandar equipes de 11 dos 34 distritos sanitários especiais indígenas, subordinados ao Ministério da Saúde. E um levantamento da Embrapa aponta que a implementação da bioeconomia no Brasil é capaz de gerar um faturamento industrial anual de 284 bilhões de dólares até 2050. Para obter esse montante, o país precisa implementar a transição energética e intensificação de tecnologias biorrenováveis, medidas essas que são eficazes para a redução da emissão de gases do efeito estufa. Entre as principais contribuições do estudo está o levantamento de soluções que impactam o aumento da produtividade da agricultura, que possibilitam a liberação de áreas que podem ser reaproveitadas por culturas energéticas e reduzem as emissões de gases de efeito estufa durante o processo produtivo. Com o avanço da bioeconomia, o estudo ainda pontuou que as emissões de carbono podem ser reduzidas em cerca de 550 milhões de toneladas, especialmente em decorrência do crescimento de biocombustíveis, bioquímicos e outros produtos de origem biológica no Brasil. É fazer com que haja, por parte dos processos industriais, dos processos produtivos do agro e de tudo que a gente tem no Brasil, um olhar um pouco mais de economia circular, economia de baixo carbono e uso de componentes biológicos para aquilo que a gente usava químicos. Estamos falando de bioinsumos tanto na parte de defensivos agrícolas ou de adubos, né, efetivamente, de fertilizantes, e estamos falando também de bioenergia principalmente. E o agro brasileiro tem uma grande chance de ser o protagonista em tudo isso, porque além de produzir alimentos de uma maneira sustentável no Brasil, com técnicas diferenciadas, sistemas de produção com plantio direto, lavouras integradas com pecuária, com silvicultura, muitas vezes, nós temos uma matriz energética muito limpa. E essa matriz energética pode vir da fonte biológica. Então, nós podemos pegar a parte, inclusive, de rejeitos de
pecuária, de suínos, e fazer isso virar energia, virar combustível para o trator, virar energia elétrica, como já fazemos com a cana, por exemplo. E a seguir, Petrobras aumenta preços de venda da gasolina para as distribuidoras. E ainda a prévia da inflação foi de 0,55% em janeiro. O desempenho ficou acima do resultado de dezembro. Em instantes, aqui no Jornal Terra Viva. Estamos de volta com o Jornal Terra Viva e a Petrobras aumentou os preços de venda da gasolina para as distribuidoras. A partir de amanhã, quarta-feira, o preço médio de venda passará de R$ 3,08 para R$ 3,31, um aumento de 23 centavos. De acordo com a estatal, o aumento acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos preços com o mercado. A Petrobras informou ainda que na quinta-feira será realizada a reunião do Conselho de Administração. Um dos assuntos em pauta é a indicação de Jean Paul Prats para a presidência da companhia. Ele precisa se tornar membro do conselho antes de ser confirmado como diretor-presidente da petroleira. E o IPCA 15, a prévia da inflação, foi de 0,55% em janeiro. O desempenho ficou acima do resultado de dezembro. A prévia da inflação de janeiro apresentou alta de 0,55% após o resultado de 0,52% observado em dezembro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo mostra que todos os grupos pesquisados tiveram alta, com destaque para a saúde, cuidados pessoais e alimentação e bebidas. O grupo de saúde e cuidados pessoais acelerou 1,1% em janeiro, influenciado principalmente pela alta nos preços dos itens de higiene pessoal. A variação de alimentação e bebidas atingiu 0,55% e ficou abaixo da registrada em dezembro. As altas da batata inglesa, do tomate, do arroz e das frutas provocaram aumento de 0,6% nos preços dos alimentos para o consumo doméstico. Já as quedas mais expressivas ficaram por conta da cebola e do leite longa-vida. Nos últimos 12 meses, a variação do IPCA 15 atingiu quase 5,9%. E este é o assunto do AgriTendências de hoje com Silmar César Miller. Oi, Silmar, muito boa noite para você. Silmar, a prévia da inflação veio aí com alguns aumentos, inclusive no setor de alimentos, né? O que está acontecendo? O ano, pelo visto, aí já está começando com essa tendência de alta nos preços dos alimentos, é isso? Muito boa noite, Lilian. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Pois é, Lilian, realmente o ano não começa com um prenúncio muito bom em termos de preços, especialmente nesse setor de alimentos, que foi um dos grandes vilões da inflação no ano passado, né? O ano começa já nessa prévia de IBGE, já apontando aqui, por exemplo, aumento de quase 16% no preço da batata inglesa, por exemplo, que está nessa notícia que foi divulgada hoje, nesse levantamento do IBGE, que é o IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial do mês, os primeiros 15 dias. Tomate foi outro, aumentou cerca de 6%. Arroz também, o arroz já vinha subindo já no final do ano passado, em torno de 3%, e frutas, quase 2%. Tem muito a ver com o clima isso aí. O clima não está bom nesse início do ano. A gente tem visto a seca novamente atingir o sul do país, particularmente o Rio Grande do Sul, e, por outro lado, o excesso de chuvas na região sudeste e também no centro-oeste. É bom lembrar que o sul é importante produtor de leite, por exemplo, e o leite, por enquanto, está apontando aqui uma queda nesse início de ano, mas possivelmente vai ser outro vilão da inflação esse ano, assim como no primeiro semestre do ano passado, porque a situação não está boa em estados importantes, produtores de leite, como é o caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul e também de Minas Gerais, são dois grandes produtores de leite. O Rio Grande do Sul, por conta de falta de chuvas, que está secando os pastos, realmente a situação está muito crítica lá, sem contar o preço da ração, né, que está lá nas alturas. O aumento do preço do milho, que deve aumentar mais por conta da própria seca que atinge o sul do país, e, por outro lado, também com o farelo de soja com preços elevados por conta do mercado internacional. Isso significa ração mais cara no momento de falta de pastos, por exemplo, como é o caso do sul, por conta da seca, e pastos encharcados aqui na região sudeste, tudo isso afetando, por exemplo, o setor de leite. Leite, nesse levantamento do IBGE, ainda aponta uma queda nesses primeiros momentos aqui do mês de janeiro. Mas eu conversei hoje, por exemplo, já com o pessoal que está sendo mais afetado pela seca lá no sul do país, o setor de leite, já estão apontando aqui aumentos
nos preços por conta de aumento dos custos de produção e própria falta de leite no mercado, bastante afetado pela seca que atinge essa região importante na produção de leite do sul do país. Portanto, o cenário não muito bom nesse início de ano, com um impacto potencial na inflação dessa nova alta nos preços dos alimentos, Lilian. Pois é, cenário bem difícil. Agora, Silmar, como os mercados fecharam hoje, hein? Mercado internacional, principalmente. Bom, o mercado de grãos ainda continua bastante afetado pela ausência da China no mercado. É o feriadão chinês que começou nesse final de semana, vai até o outro. É o ano novo no lar chinês, o ano do coelho, não tem negócio da China. A China cai fora do mercado, isso acaba afetando a demanda global. É o que aconteceu com a soja hoje. A soja voltou a cair hoje, em torno de 0,1%, não caiu muito, porque teve alguma sustentação por conta de outros fatores. Mas o fato é que a ausência da China, por outro lado, a volta das chuvas na Argentina, que vinha sofrendo uma seca terrível desde dezembro, isso deu uma certa pressionada aqui nos preços da soja na Bolsa de Chicago. Então, a soja caiu em torno de 0,1%, que não foi muito. Já o milho subiu 1,5% aqui, com boas vendas de milho americano, isso deu um alento aqui para os preços do milho lá na Bolsa de Chicago. Trigo também subiu, fechou até com um alta um pouco mais forte aqui por fatores técnicos, em torno de 2%. Na Bolsa de Nova York, o café voltou a subir hoje. Aqui tem um impacto do câmbio aqui no Brasil. O dólar despencou hoje, caiu 1,1%, fechou a R$ 5,14. Quando o dólar cai muito, isso acaba refreando as vendas brasileiras de algumas commodities, em que o Brasil é líder global. É o caso do café e também do açúcar. Tanto os dois caíram hoje na Bolsa de Nova York por falta de presença brasileira no mercado. Café caiu 0,8%, açúcar 0,9%. Na contramão, o algodão caiu 1,3% no encerramento dos negócios do dia. E o boi gordo aqui na B3, né, uma nova queda de 0,5% no encerramento dos negócios do dia aqui na nossa B3. O preço do boi gordo continua muito pressionado também no mercado físico. Isso está se refletindo também no próprio mercado futuro. Muito bem. Obrigada, Silmar, pelas informações. Uma ótima noite para você e até amanhã. Até amanhã, boa noite. Boa noite. E a seguir, a previsão do tempo para todo o país e ainda a safra de arroz em projetos de irrigação no Sergipe deve gerar receita de 53 milhões de reais na economia do estado. Daqui a pouco, no Jornal Terra Viva. De volta com o Jornal Terra Viva e a gente fala agora sobre a produção de arroz em Sergipe. Por lá, a previsão de colheita de 35 mil toneladas, uma receita estimada de 53 milhões de reais. E os produtores contam com o apoio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasp. E a gente vai entender melhor como é essa produção e essa parceria com o superintendente regional da Codevasp em Sergipe, o Marcos Alves Filho. Oi, Marcos, muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Terra Viva. Olá, Fernanda, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Marcos, aqui é a Lilian quem está falando e eu queria saber de você como está a produção de arroz irrigado aí no Sergipe, né? Quais os impactos positivos que a produção traz, o potencial que o estado tem também na produção desse importante cereal. Lilian, a nossa produção de arroz aqui em Sergipe, ela é bem emblemática. Imagine você que essa produção acontece nas cidades que têm um menor IDH. Então, mais do que o desenvolvimento regional, a questão financeira, ela impacta também na qualidade de vida do povo do Baixo São Francisco. E é um povo muito trabalhador e ano após ano a gente vem batendo recordes. Imagine que 1 hectare de lote, a média são 4 toneladas por hectare, você tem lá lotes que, em média, são 8.500 toneladas e numa safra muito boa já chegou a 12 toneladas. Então, isso é a técnica sendo aplicada na região, os produtores acreditando no potencial das suas terras e a Codevasp apoiando com todo o aparato que nós temos tecnológico para poder auxiliar nessa produção. Muito bem, eu vou querer falar logo mais sobre a Codevasp e aí eu queria falar um pouquinho mais só sobre a produção, né? Em que momento que está agora a fase do arroz aí no Sergipe? E é muito importante isso que você falou, que a gente vê tão bonito do nosso agro, né? O tanto de desenvolvimento que traz para toda uma região também. Lília, o momento atual é o momento de colheita e é um momento muito especial para os produtores. Imagine que nos últimos anos houve uma perda no valor agregado do arroz. E esse ano, mais um recorde sendo alcançado. São 53 milhões estimados em produção para eles, de arrecadação para os produtores.
porque o arroz que já chegou a 50 centavos hoje está sendo vendido em média entre R$1,50 e R$1,90 o quilo do arroz. O arroz com casca, ele bruto. Então, assim, é um fator de sucesso, é um fator bastante positivo para a região. Muito bom. Vamos falar um pouquinho mais sobre a parceria, então, da Codevasf. Como que é essa parceria que vocês... Que tipo de serviço que vocês têm prestado para aumentar cada vez mais, né, o desenvolvimento, ajudar também na renda dos produtores? Nós existimos há 48 anos, né, como companhia de desenvolvimento, a Codevasf, e a Codevasf nasceu aqui em Sergipe, no bairro São Francisco, e exatamente para auxiliar essa produção aos rizicultores. E ao longo desses 48 anos, a Codevasf criou 3 distritos na região, no bairro São Francisco, são em 3 municípios distintos, e são mais de 1.057 lotes cultivados. São mais de 8 mil empregos gerados, e a Codevasf ela apoia com máquina, com estudo, com capacitação. A máquina, só para vocês terem uma ideia, nós auxiliamos em todo o plantio, no caso com a escavadeira hidráulica, por exemplo, para limpar os canais, os drenos. Houve um investimento nos últimos anos de quase 20 milhões na manutenção e reforma dos canais de irrigação, que permite levar as águas do Velho Chico, do Rio São Francisco, a cada lote de rizicultor. E com esse trabalho nosso, a gente vem auxiliando no desenvolvimento da região. É importante, Lilian, que não só o arroz é muito forte na região, como nós temos a piscicultura também na região, que vem sendo um case de sucesso. Com o avanço da cunha salina, alguns lotes pararam de produzir arroz porque não era mais possível. E alguns produtores migraram para a piscicultura e tem dado muito certo também com o apoio da Codevasf. Que beleza, muito bom esse trabalho que vocês vêm fazendo também, né? Incentivar aí outras culturas. Quais os planos para os próximos anos, Marcos? Conta pra gente aí como que vocês estão com expectativa, né, para esse ano e para os próximos. As expectativas são as melhores possíveis. A otimização, é o investimento do governo federal, né? Através do ministério responsável, que ele vem colocando recurso, os produtores se unem, eles mesmos investem. O distrito de irrigação, como é chamado, por exemplo, eles têm uma arrecadação mensal entre eles eles cobram como se fosse uma tarifa de água, que é conhecida como K1 ou K2. E esse dinheiro ele é todo revertido no próprio distrito. Então, isso faz com que a melhora no arranjo produtivo deles sejam continuado. E os próximos anos, a esperança é de muito sucesso. Nós temos empresas de outros estados que estão vindo para Sergipe em busca desse arroz, que é um arroz de qualidade. Para você ter noção, esse aumento do preço se dá exatamente pela chegada dessas empresas. No último ano, nós conseguimos atrair algumas empresas de fora aqui para Sergipe, e isso faz com que o valor agregado do produto melhore. Então, as expectativas são as melhores para os próximos anos. Tá aí, muito bom. E a gente está sempre de portas abertas aqui, viu? Para ouvir boas histórias como essa. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando. Sucesso cada vez mais a todos os produtores de Sergipe e também a Codevasf. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigada, Marcos. Uma ótima noite. Seguindo por aqui, olha só os destaques. A procura por seguro rural no Brasil triplicou nos últimos 5 anos, segundo o levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras. E o motivo a gente sabe, né? Os produtores estão buscando maior proteção por causa das adversidades climáticas que vêm afetando as últimas safras. No ranking dos estados que lideram a procura estão Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul. E vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para todo o país nesta quarta-feira, amanhã. Quem conta pra gente como fica o clima é a Karine Gama. Durante esta quarta-feira, aniversário de São Paulo, começamos falando da previsão do tempo para a maior cidade do país. Com mínima de 19 e máxima de 29 graus, São Paulo não deve registrar chuva durante este feriado. Tempo aberto com bastante sol, variação de nuvens ao longo do dia, não temos mais nada de precipitação. A chuva retorna na capital paulista a partir da sexta-feira, mas tanto na sexta quanto no sábado as temperaturas continuam bastante elevadas. Mas aí volta aquele risco de temporais.
Durante esta quarta-feira, alertamos o aumento da precipitação e a chuva em áreas da metade norte de Minas Gerais e boa parte do Espírito Santo. A zona de convergência deve dominar ainda em partes da região sudeste. A canalização de vento e a formação de umidade também do oeste e do norte do Brasil será influenciado pelo aumento da precipitação. Áreas dos estados do Pará, Tocantins, Norte, o próprio Distrito Federal e também pontos entre o Piauí e Maranhão tem aumento da chuva, dia mais fechado e aquela precipitação que vem a qualquer momento. Chuvas fortes com risco de temporais também serão observadas entre os estados do Amazonas, Acre e Rondônia e o estado de Mato Grosso. De maneira bem mais isolada, chuva forte entre o sul de Goiás, Triângulo Mineiro e o norte paulista. Volta a chover também em alguns pontos do Rio Grande do Sul, mas são chuvas bem rápidas e passageiras, com baixo potencial para temporais e são pancadas super isoladas, com volumes bem baixos. É a situação de estiagem que o estado gaúcho vive e que deve ainda continuar ao longo dos próximos dias. As temperaturas ficam bastante elevadas nesta quarta em todo o Brasil, chega aos 29 graus em Curitiba, 35 em Porto Alegre, capital mais quente, e temperatura máxima também na casa dos 29 graus lá em São Luís do Maranhão. Previsão de muito calor ainda sobre o Rio Grande do Sul, condições de baixos índices de umidade do ar e temperaturas em torno de 40 até 41 graus no decorrer dessa semana. O estado do Rio Grande do Sul está sendo influenciado por uma massa de ar seco e uma onda de calor. Voltará a chover a partir da sexta-feira de maneira mais expressiva no estado, mas com alto potencial de tempestades. Tá aí, o canal Terra Viva transmite no dia 27 de janeiro. Tá chegando, sexta-feira, o ABQM Awards, a premiação considerada o Oscar do cavalo quarto de milha, a mais importante premiação da raça no ano. São 14 anos de tradição que estarão em destaque na programação aqui do canal Terra Viva. E você é nosso convidado. Além do prêmio, no dia 27, a partir das 8h30 da noite até meia-noite, você confere entrevistas na nossa programação, uma série de programas especiais do Tatersal e fique ligado com a gente, então, na próxima sexta-feira, edição especial também aqui do Jornal Terra Viva. E a Emater do Distrito Federal promove uma oficina de plantio de quebra-vento. A técnica é usada para servir de barreira vegetal para proteger as plantas contra a ação de ventos fortes, além de proporcionar um ambiente favorável para a produtividade das lavouras e dos animais. No agro, é fundamental o planejamento antes de se colocar a mão na massa. Agregar conhecimento ajuda a aprimorar a produção e garante um melhor resultado final. E foi isso que 24 produtores rurais de assentamentos da agricultura familiar do Distrito Federal fizeram nesta oficina da Emater. E a aula da vez foi sobre o plantio de quebra-ventos. Conversando e chamando as pessoas, todo mundo quer ser um produtor orgânico, na verdade, quer uma barreira de vento, quer uma proteção para a área nossa, que a área nossa é muito estampada. A gente é assistido pela Emater, então aí através disso a gente pediu uma oficina. O sistema quebra-vento é caracterizado pelo plantio de árvores em locais estratégicos das propriedades rurais para minimizar a ação do vento. O fenômeno natural pode ser o transmissor de pragas e doenças para as lavouras, ou então prejudicar estruturas, por exemplo. A técnica para projetar um quebra-vento tem que levar em consideração o tamanho da lavoura. Nas plantações, a barreira deve ser de 2 a 3 vezes maior que o tamanho das plantas, ou seja, culturas que chegam a 1 metro devem ter um quebra-vento de 2 a 3 metros de altura. Outro ponto importante é a posição do vento principal. Então, o vento principal nós precisamos instalar o quebra-vento de uma forma perpendicular. Temos que observar também a questão de você ter aí o tamanho da área, né, para que quanto de você precisa fazer de quebra-vento, quanto é a linha, né, qual o tamanho da linha. Tem que observar também as espécies, né, a velocidade com que elas cresçam, por isso da importância da gente fazer um planejamento prévio. Na oficina da Emater, foi a vez de plantar mudas de banana e de capim-capiaçu em volta do espaço onde o Josimar vai montar uma estufa. É aí que o quebra-vento mostra a sua importância, ajudar na proteção da atividade rural. Essa região aqui venta muito, por ser um local meio alto, né? Venta bastante aqui, a gente tem que fazer essa barreira aí para proteger aí os plantios. O quebra-vento é de extrema importância aqui para proteger a estufa, né? Que a gente vai iniciar aí um plantio de morango semidropônico.
E é de extrema importância para proteger a estufa, né? E também traz aprendizado para a galera aí que é acampado, que futuramente vai estar esperando aí um chamamento para estar concorrendo aí, tendo acesso à sua terra, e já leva esse aprendizado para o seu devido local, né? E antes de plantar as bananeiras, os produtores fizeram a limpeza do tubérculo da banana, que vai ser o ponto de partida da planta. Para os agricultores, o conhecimento é fundamental. Como eu aprendi essa agora, que eu não sabia, de fazer a limpeza do tubérculo, é essencial para que você não plante e não tenha brocas da bananeira e infectar as outras que você já tem. Então, é essencial a gente aprender. Foi essencial, foi ótimo. Muito obrigada pela companhia, pela audiência, estarmos juntos mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva. Uma ótima noite para você. Fique com a gente na programação. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.